Boa tarde, Porfírio. Senhor diretor, como vai? Tudo bem, não sei como está aí. Mais ou menos aqui. Na medida do possível, estamos indo. Olha, pessoal, estou aqui a conversar com o diretor da Faculdade de Ciências Sociais e acho que o H talvez é humanitárias, né? Vai me ajudando aí, senhor diretor. É ciências sociais e humanas. E humanas, ok. Unilúrio, Ilha de Moçambique, e vamos aqui bater papo com o diretor, sabermos como é que vai, qual é o cenário lá na universidade nesta situação de coronavírus, como é que eles estão a dar aulas, como é que os alunos estão a ser avaliados, essas coisas todas. Vocês vão comentando aí também e prontos, vamos todos participar, vamos ouvir dele qual é, digamos, o procedimento que eles estão a tomar lá na Unilúrio. Sou diretor, como é que vão as coisas aí? Mais uma vez, boa tarde, Miller. Primeiro, nós somos uma instituição pública, né? Sendo uma instituição pública, todas as nossas ações são guiadas pelas orientações de nível central. Nós somos tutelados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional. Então, as nossas atividades não estão desalinhadas com aquilo que são orientações do governo central. Pese embora a universidade como um todo e a faculdade tenha a sua liberdade e autonomia científica, administrativa, mas aquilo que a gente faz é uma espécie de réplica ou tradução das orientações vindas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional. Portanto, a modalidade de ensino que adotamos não foi da iniciativa nem da Universidade de Louro, embora eu não esteja a falar em nome da universidade, falo apenas aquilo que tenho conhecimento a nível da minha faculdade, não é? E essas medidas são medidas, como se pode perceber, adotadas no âmbito da emergência. Algumas medidas são paliativas, uso esse termo, medidas paliativas, porque nenhuma instituição estava preparada, não é? Ou seja, nós estamos a adaptar um currículo que foi concebido, ou planos analíticos que os professores haviam concebido para um ensino regular. Os professores foram colhidos, professores, estudantes foram colhidos de surpresa e tivemos que ajustar para esta modalidade de ensino à distância, naturalmente, em obediência àquilo que são as orientações tanto presidenciais, assim como as orientações dadas pelo Ministério da Tutela, como disse antes, assim como aquilo que são adaptações das orientações da Organização Mundial da Saúde que visam manter esse distanciamento entre estudantes. Não sei se posso continuar a chamar de distanciamento social ou de distanciamento físico, porque o que se pretende, de fato, as pessoas mantenham essa aproximação física, não é? Essa aproximação física. Bom, não quero contradizer aquilo que é o conceito global, não é?
Então, nós adotamos primeiro, na primeira semana não estamos minimamente preparados, embora agora, ou mesmo agora, a gente continue com essas dificuldades, mas a primeira semana foi muito mais desafiadora. Tivemos que adotar, dar aulas por WhatsApp, não é? Os professores, nós orientamos que criassem um grupo do WhatsApp para partilhar textos, fazerem gravações, a explicarem suas aulas. Isso não lhe retirava a possibilidade de prepararem as aulas. Aliás, nós instruímos os professores, aliás, é responsabilidade deles, que o fato de estarem à distância não lhes retira o espaço que ocupam dentro da sala de aulas, ou aquilo que seria na relação professor-aluno. Embora não sejam os detentores do conhecimento a 100%, mas são exigidos, ou eram exigidos para prepararem suas aulas e partilhar essas aulas com os estudantes, de modo a que os estudantes, se tiverem dificuldades, também consultassem ao professor. Sou diretor, tenho uma pergunta aqui. Qual é a garantia? Eu não sei, porque os estudantes estando em casa, alguns saíram da ilha de Moçambique, tenho conhecimento, e foram, obviamente, foram para as suas casas, né? Estar com o papá, mamãe, acho que é mais ideal assim do que essa questão de coronavírus acertar-lhes aí na ilha onde estão desamparados, porque alguns saem de Namapa, Mirote, Netia, para vir estudar aí, fazer o curso aí. E lá, nem todos têm crédito, megabytes, essas coisas todas. Qual é o tratamento que vocês dão para aqueles que não conseguem entrar no Facebook ou no WhatsApp, como dizia, para receber essas tais aulas? E como é que vocês dão, já quando chega a fase de testes, avaliações, como é que se avalia o aluno? Acho que a minha voz está a chegar tarde, né? Alô? Bom, primeiro queria... Problemas sérios de rede, mas vamos ter paciência. Sim? Consegue ouvir? Consegue me ouvir daí? Não conseguíamos ouvir nada aqui. Dizia, agora sim. Consegue me ouvir? Agora sim. Bom, estava a dizer, em princípio, eu cortei, pediu que continuasse a falar, quando eu ainda estava a fazer abordagem em relação à primeira semana que nós adotamos o WhatsApp. Sim. Consegue me ouvir? Não te consegui ouvir. Agora? Agora Podemos? sim. Podemos. Sim, eu estava a dizer, aquela primeira fala, eu ainda estava a descrever o cenário da primeira semana, não é? Em que nós ficamos limitados a usar o WhatsApp. E para responder a sua questão, primeiro ia fazer um comentário preliminar, que
a FCSH não só alberga estudantes de Nampula, a FCSH alberga estudantes vindos de todo o país, não é? De todas as províncias. Isso remete-nos a uma reflexão quando a gente avalia essa possibilidade da saída massiva dos estudantes, pode não ser muito verdade, porque aquela medida foi anunciada no momento em que os estudantes não estavam preparados e alguns abdicaram de viajar. Alguns acabaram ficando na ilha de Moçambique. Ficaram na ilha de Moçambique, observam todas as medidas de segurança. Não estou a descurar um e outro que saíram fora da ilha. E a ilha de Moçambique, para quem não sabe, tem... A ilha, primeiro, é muito pequena, não é? Por ser pequena, há facilidade de mobilidade e, felizmente, na ilha de Moçambique tem 3 praças públicas, praças digitais, na verdade, eu quero dizer praças digitais, e alguns estudantes, ou quase todos, recorrem a essas praças públicas para desfrutarem da disponibilidade da internet. Portanto, não é muito limitante para o contexto dos estudantes que não saíram da ilha de Moçambique. Agora, a outra coisa é que o Ministério que tutela o ensino superior tem um memorando com as 3 operadoras, não é? E estão a disponibilizar internet a preços promocionais para a TMCL, por exemplo, e internet gratuita para a Vodacom. Mas o que eu quero dizer é que na segunda semana, depois do Ministério organizar essa medida de usar o WhatsApp, foi uma medida adotada pela faculdade de imediato, quando se interromperam as aulas. Portanto, quando houve orientação de nível central, os docentes e estudantes foram orientados a transitarem do WhatsApp para passarem a usar o Google Classroom. Que razões é que levaram? O Ministério justificou a possibilidade de se verificar se de fato os estudantes tiveram acesso a aulas, se os professores ministraram aulas durante esse período. Então devia ser uma plataforma que permitisse a verificação para a validação, não é, dessas aulas que decorreram ou que vão decorrer durante este período de estado de emergência. E todos os estudantes da FCSH acabaram criando suas turmas digitais. A Unilúrio não está vocacionada no ensino à distância. E nós, como faculdade, também não tínhamos adotado, mas a partir da assessoria que a universidade toda teve, da Faculdade de Engenharias, não é? A nível da universidade, nós temos uma faculdade de engenharias e lá tem o curso de engenharia informática. Sugeriu-se o uso do Google Classroom como uma plataforma imediatamente acessível e de pouco investimento que precisaria, né? Tem que se saber de que o ensino à distância não se improvisa. Nós estamos a improvisar nessa perspectiva de emergência. O ensino à distância requer investimento primeiro, ou seja, quem quer ministrar ensino à distância não tem que introduzir para investir. O ensino à distância pressupõe investir para depois introduzir, ou seja, mais gastos primeiro para melhores benefícios. Quando na situação em que estamos em Moçambique, quase todas as instituições de ensino superior, sobretudo as públicas, não é? Aquelas que não tinham em manga esse plano, foram surpreendidas. E todas estão a adotar, são medidas paliativas para não deixar os estudantes à deriva, não é? Repare que mesmo algumas instituições públicas que têm o ensino à distância estão a enfrentar enormes dificuldades, não é? Para poderem, primeiro, cadastrar o número de estudantes que tem, não é?
de modo a ter acesso à plataforma que é adotada nessa instituição. Eu não quero mencionar nenhuma instituição diferente da minha instituição, eu quero falar só da Unilur. Nós até nos sentimos bem, porque primeiro não é nosso modelo de ensino, mas conseguimos nos reerguer, não é? E todos os professores criaram essas salas virtuais e conseguem interagir. É claro, o próprio sistema, ou seja, a educação formal, ela própria também é excludente. Né? Não podemos esperar que todos os estudantes terão acesso. Um e outro podem ficar fora, porque a própria sala de aulas, não é? É excludente. O estudante que veio à universidade precisou de concorrer. Então, ao concorrer, ele foi admitido, significa quem foi excluído para ele admitir. Então, neste momento, nós não estamos a torcer para que grande parte dos estudantes fiquem fora, mas é importante que as famílias percebam de que é uma situação de emergência. Nem a universidade, muito menos eles estavam preparados para esse modelo de ensino. Então, para tal, temos encorajado os estudantes a falar com seus familiares, aqueles que não têm recursos, sobretudo telefones com suporte para plataformas digitais, ou não têm computador, nós deixamos a nossa sala de informática. Estudante que quiser vir usar a sala de informática é livre de vir à faculdade, desde que não seja um número acima de 5 estudantes. A nossa sala é muito restrita, não é? Aquele que tiver dificuldades para acessar a essas plataformas é livre de vir à faculdade. Nós temos essa sala de informática, usam a internet da faculdade, baixam suas aulas, né? Quando baixarem as aulas, carregam em flashes, vão fazer impressão de puderem e vão acompanhando as aulas. Agora, em relação à questão de avaliação, também fomos encontrados de surpresa, não é? A primeira medida que adotamos é, sobretudo, as cadeiras teóricas. Os docentes orientaram estudantes para que elaborem trabalhos individuais, não é? Trabalhos individuais. E nós chegamos à conclusão, a partir do encontro que tivemos, né? Chegamos à conclusão, não havia necessidade de correr com as avaliações. Nós estamos no estado de emergência, é importante que a gente faça com prudência, não é? Vamos em fases, e o chefe de Estado ainda não se pronunciou, não sabemos se esse estado de emergência vai ser prorrogado ou vai ser interrompido, mas se estamos no estado de emergência, não é estranho que, por exemplo, uma cadeira que havia sido planificada para se ministrar em 3 testes escritos, por exemplo, o professor possa orientar agora um trabalho individual, não é? Uma readaptação do plano curricular, e a posterior, se as circunstâncias permitirem, reservarmos um espaço para a realização de avaliações. Porque não temos a certeza, se gente, por exemplo, orienta um teste, nós não tínhamos planificado isso, orientamos um teste, vamos distribuir ao estudante, e o estudante recebe lá o teste, tem que remeter 2 dias depois, ou 3 dias, não temos a certeza se de fato é ele que resolve o teste, ou será uma outra pessoa. Portanto, sabemos de que estamos nesta fase em que as pessoas correm pelos certificados, não é? E eventualmente também nossos estudantes estão interessados, sobretudo estão no 4º ano, a terem os seus certificados. Não queremos dizer somos exemplos de qualidade, mas temos esse receio. Quem é que resolve o teste do outro lado? É aquele mesmo nosso estudante que estava conosco em aulas, ou é uma outra pessoa? Aí nós estamos reticentes em relação à orientação de testes escritos ou não. A outra coisa são cadeiras práticas. Temos algumas disciplinas meramente práticas. Essas, para orientar teste, é complicado. Agora, como é que os professores lecionam? Recursos audiovisuais, gravam áudios, gravam... um exemplo muito surpreendente é o nosso colega que dá a cadeira de contabilidade num dos cursos, não é? Ele encontrou o meio termo de ir à sala de aulas, ele resolve exercícios, e pede um colega para lhe filmar, ele filma, depois envia pelo WhatsApp, pelo e-mail, não é? Esses vídeos curtos para também
evitar a sobrecarga dos estudantes, né? Então, é mais ou menos essa série de atividades que, à medida da emergência, a faculdade procura se reinventar para superar e não ficarmos de braços cruzados. Sou diretor e eu acho que tem aí o curso de hotelaria, se não estou em erro, e Hotelaria e turismo. sim, e fazendo um paralelismo com, por exemplo, os nossos cursos da Universidade Pedagógica, a então Universidade Pedagógica, em que precisávamos de ir para as escolas fazer práticas pedagógicas, né? Como é que qual é o tratamento que se faz aí para os estudantes do curso de hotelaria? Tendo em conta que se calhar esses devem aperfeiçoar esses seus cursos nos hotéis e agora os hotéis, me parece, também estão afetados por isso tudo. O curso de turismo e hotelaria, como nós designamos na nossa faculdade, também tem a componente prática, de fato. Eles realizam. Primeiro, queria discernir. O curso de turismo e hotelaria também subdivide-se em especialidades. Tem os que se especializam em patrimônio, não é? Esses que se especializam em patrimônio podem dispensar, podem, não é condicional, podem dispensar fazer estágio, por exemplo, numa instância hoteleira, mas podem fazer numa instância turística, mas que não seja hoteleira. Por exemplo, temos tido estudantes que vão para reservas, não é? Tivemos estudantes que foram, por exemplo, no final do ano passado, foram à reserva nacional do Nhaça, estudantes que foram para a reserva do Gilé, foram para o Parque Nacional das Quirimbas, né? E mais outras instâncias turísticas. Aqueles que se especializam, por exemplo, em gestão hoteleira, esses é que podem passar para restaurantes, enfim, neste momento, se nós suspendemos as aulas, ou se as aulas, nós a FCCH, não é? Mas sabemos de que o Estado moçambicano, a partir do decreto presidencial, foram suspensas as aulas. Então, não há condições de levar estudante para irem realizar estágio. Não há condições. Primeiro, as próprias instâncias hoteleiras estão encerradas, não é? Muitas delas estão encerradas. Muitas, na ilha de Moçambique, a maioria estão encerradas e não funcionam. Embora nossos estudantes não realizam só estágio na ilha de Moçambique, mas é quase um cenário global, não é? A ilha de Moçambique, embora a ilha não é ilha face ao fenômeno. Então, também foram suspensos os estágios. Há estágios pedagógicos e há estágios profissionalizantes. E esses estágios pedagógicos não devem acontecer. Eventualmente, se a situação abrandar, não é, lá para o final do ano ou no final do semestre, poderão ser retomados aqui estágios visando a especialização do estudante. Muito bem. E eu não sei se todos que trabalham aí, acredito que não são docentes, há aqueles que nos ajudam a varrer o pátio da universidade, e não sei se essa questão seria mesmo para o seu diretor, que eu queria colocar aqui, quanto aos salários, né, daqueles que não estão, digamos, na folha do salário, mas que são, de certa forma, funcionários do campus. Como é que fica? Qual é o tratamento que se dá a essas pessoas? Eu sou suspeito de dar comentário em volta dessa questão. São questões administrativas, né? Mas que transcendem as nossas atribuições. Eu, enquanto diretor da faculdade, mas por enquanto não temos motivo de queixa, não é? Nós somos, eu disse a priori que somos instituição pública, não é? Se somos instituição pública, nós recebemos os nossos ordenados a partir do Orçamento Geral do Estado. E o Estado não suspendeu o salário de nenhum funcionário. Enquanto não haver uma outra medida a nível central,
a partir do Ministério da Economia e Finanças, então, a nossa faculdade Estou a ter problemas aqui. Olá, Márcio, tudo bem? Fico feliz que esteja aí do outro lado a acompanhar a conversa. da universidade. Estávamos aqui a ter problemas de som do diretor. O Wilson Nicaquela, parece que ele está tendo problemas sérios de rede, agora sim. Eu não estava a ouvir, não ouvi cada dispositivo que estou a usar. Tá. Peço para repetir o que estava a dizer. Não, já estava a responder mesmo a questão de salário, dizia que é do Estado e todo mundo está sendo pago. Então acho que essa questão já ficou respondida. Amigos estão aí do outro lado, não sei se tem algumas questões para colocar. Sim, ao salário não temos motivo de queixa porque somos dependentes do Orçamento Geral do Estado. Enquanto o Ministério da Economia e Finanças não tomar uma outra decisão para qualquer instituição pública e do Estado, o salário dos docentes continuam em dia. E há uma coisa importante, pode haver equívocos. Nós se somos uma instituição pública, se a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas é uma universidade do Estado moçambicano, não é? E os cursos agora que a FCSH está a ministrar são cursos regulares, não é? E laborais, nós não temos taxas de propinas mensais, ou seja, o estudante paga no princípio do ano a matrícula, valor de inscrição e pagamento as taxas das disciplinas, não é? E fechou o pagamento dele, só volta a pagar no segundo semestre. Não deve haver equívocos em relação à continuidade ou não de cobrança de propinas. Nós não cobramos porque os cursos que oferecemos todos são laborais. Não temos curso nenhum que é pós-laboral. Esse é que exigiria repensarmos se podíamos cobrar a 50%, a 70%. Nós não temos esse caso. Tiveram essa sorte, muito bem. E quanto a esses cursos laborais são semestrais, é isso que disse, pois não? Sim. Muito bem. Não, o curso não é semestral. Não é? O curso não é semestral, ou os cursos não são semestrais. Não, os cursos não são? Têm a duração de 4 anos, não é? Porque senão há de haver equívoco aí de que a Unilur oferece curso ou a FCC oferece curso semestral. Os cursos têm duração de 4 anos, mas o pagamento das matrículas Sim. é que é semestral. Semestral, é isso. É isso, muito bom. Últimas considerações, já temos aqui quase 30 minutos, eu não te quero roubar muito tempo. Há algumas coisas que não consegui questionar e que queria abordar, já que os alunos estão aí, alguns alunos, mas outra malta está aqui a acompanhar a conversa. Últimas considerações, seu diretor. Bom, nós enquanto FCSH, estamos nesta ilha, é um cenário que se vive, não quero dizer só em volta das outras províncias, mas pelos distritos que passei, não é? Durante este estado de emergência, consigo fazer este movimento Ilha de Moçambique, Mossoril, Monapo, Meconta, não é? Na Cala Velha, na Cala Porto, pelo menos já circulei por esses distritos. E eu senti que as pessoas ainda não perceberam a gravidade deste fenômeno do coronavírus ou do Covid-19. Até, inclusive, estudantes, alunos do ensino secundário que foram dispensados, pensam ou confundem este período com um período de férias. Não é? Portanto, eles se encontram, se aglomeram, ficam aí a jogar em chuva, ficam a conversar, a jogar em cartas, e os grupos de poupança continuam a se envolver naqueles encontros. Eu penso que há uma necessidade de encontrar-se meio termo de educação comunitária. Nós, como faculdade, também pensamos nisso, não é? Existem alguns estudantes voluntários que se oferecem para realizar
educação comunitária, na perspectiva de profilaxia. Nós não somos uma instituição vocacionada à saúde. Nós o que queremos realizar é profilaxia, prevenção, na linguagem corrente. Nós queremos promover a prevenção desse coronavírus. E as pessoas ignoram, não dão valor àquilo que são as mensagens transmitidas em diversos órgãos de comunicação social, pela rádio, pelas televisões, e as pessoas continuam assim indiferentes. Aliás, há uma crônica que saiu recentemente de um jornal, que não quero fazer publicidade agora, não é? Que está a dizer, em Nampula tudo dá-se na graça de Deus, e é como as pessoas dizem, não é? E eu respondi a um amigo de que não é só Nampula cidade, é toda a província. Até alguns estudantes do ensino secundário, que conversei com eles, eu perguntei, mas por que você se comporta dessa forma? Eu dizia, se o corona ainda não chegou aqui, nós estamos à espera que chegue. As pessoas pensam que o coronavírus é um animal que há de vir de 4 pernas, não é? Portanto, há uma ignorância, inocência, não é? Uma ignorância por inocência, não por vontade das pessoas. Então, em termos de consideração, eu acho que precisam de ser redobrados os esforços na perspectiva de educação, não é? Educação. Nós, como faculdade, pedimos auxílio da Direção Distrital da Saúde, não é? Gentilmente, a diretora nos afiançou de que vai enviar o médico-chefe distrital para vir trabalhar com 10 estudantes. Nós vamos realizar uma capacitação desses estudantes que irão trabalhar na educação para a prevenção desse fenômeno. 10 estudantes num sítio aberto, não é? Vamos obedecer todas as regras de distanciamento e o médico-chefe virá dar instruções para esses estudantes irem transmitir essas mensagens a nível das suas comunidades, porque esses estudantes, afinal de contas, vivem nos bairros, não é? Vivem nas comunidades, precisam de educar ou fazer chegar essa mensagem, mostrando as implicações desse fenômeno se as pessoas não se precaverem. Então, eram mais ou menos esse, não sei se não foi tão longo, né? Não. Acho que deveria ter sido... Não, deveria ter me preparado para ser breve, não me preparei, por isso acabei sendo tão longo assim. Não se preocupe, até porque acabou provocando-me aqui um pouco. Queria saber como é que há de ser para o retorno. Já terminei a minha intervenção. Queria saber como é que há de ser o vosso retorno. Se há uma equipe aí preparada a fazer a desinfecção dessas coisas, carteiras e muitos outros móveis na vossa faculdade. Só para terminar mesmo. Alô? Sou diretor? Estamos a ter problemas aqui. Bom, era mais ou menos isso que queríamos saber. O Wilson Porfírio, o diretor da faculdade Unilúrio, deixou aqui algumas considerações válidas para os alunos e não somente alunos da Unilúrio, e para todos aqueles que se calhar estão nesta vida acadêmica, puderam pegar algumas dicas, aqueles que são também docentes das outras universidades aí em Moçambique. Um abraço desde cá e estamos juntos. Mais logo terei a entrevista estarei aqui a entrevistar a algumas outras entidades daí. Estarei com o Cito e estarei com a Carmen mais logo. Até lá. Mas está aqui a aparecer. Está aqui o Wilson. Wilson, alô? Problemas aí. Está com o dispositivo ligado, está aqui mensagens, conseguimos ouvir a entrar mensagens aí. Alô? Certo. Até a próxima aí. Até. Um abraço. Fique em casa também aí. Não saia de qualquer maneira, né? Tá bom. Muito obrigado.
Pronto, amigos. Um abraço forte aí. Ok? Tchauzinho.